Olá, caro estudante. Estamos aqui para fazer mais essa atividade, revisando temas. Para uns, para outros é uma primeiro contato, né? Então, nosso objetivo é esse: proporcionar revisão ou então proporcionar aí uma nova descoberta e mais aprendizado das duas formas, né? Aprendizado que será útil aí para a nossa vida. Então, vamos ver o que é que a gente vai tratar agora. Esse Fundamentos da Física. Então, o exemplo 5, que é que vai tratar a espessura de uma folha. Espessura de uma folha pode ser de um caderno, pode ser de um livro, pode ser de um bloco de folhas. Vamos ver o que é que vai aparecer aqui. Antes disso, vamos para a relação entre unidades, tratando aqui da relação entre unidades de comprimento. E eu vou trazer um exemplo muito próximo de nós. Creio que todos, né, têm em casa aí ou na escola uma régua. Ele pegou uma reguinha escolar e a gente vê aí que essa régua conta com divisões, né? As menores divisões são em milímetro. E a gente vê aí que 10 centímetros corresponde a 10 milímetros. Isso você pode ver facilmente aí na régua. Em algum momento você tiver com dúvida, vem na régua, conta os espaços aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não contei os tracinhos, eu contei o espaço, os espaços entre eles. Então, 10, né? 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. E é essa relação que será útil na nossa atividade. Vamos então a ela. Um estudante queria conhecer a espessura de uma folha de papel sulfite. Para tanto, pegou um bloco com 250 folhas e mediu a espessura total. Resultado: 2,60 centímetros. Então veja que ele não conseguiria medir, né? Não tinha um instrumento de medida capaz de medir uma folha sozinha, então ele fez a medida de um conjunto. E como é que ele vai trabalhar com esses dados para chegar na espessura de uma delas? É aí que vem o comando da questão, né? Qual é a espessura média de cada folha em milímetros? Então veja aí que ele vai pegar a média dos valores. Eis aqui as alternativas, começando com 0,010, aí vai crescendo aí até chegar em 2,208 milímetros. Resposta, vamos ter o que, professor? Temos o que está dito na questão, né? 250 folhas correspondem a 2,60 centímetros. E uma folha eu não sei, então vou chamar de quê? X. O tal do X. Agora nós vamos fazer uma observação aqui bem interessante, que é a seguinte, ó. Se o número de folhas cresce, o que é que ocorre com a espessura total? Professor, a espessura vai aumentar. Então vamos colocar uma seta lá do outro lado. Quando você for fazer essas comparações aí, não importa se os maiores valores estão em cima, né? Ali a gente tem 250, usar aqui o super laser. 250 e do outro lado 2,60. Não importa. O que importa é você fazer essa afirmativa. Se um lado aumenta, aí você coloca a seta para cima e vai avaliar o outro lado. O outro lado também aumenta, então seta para cima. Certo? Então é isso. Olha aí o que é que nós temos. Uma proporção, né? Valores aí, grandezas, né? A gente chama assim, diretamente proporcionais. Onde, fazendo a divisão aí de 250 por 1, vai ser igual a 2,60 por x, né? E aí é hora da gente multiplicar cruzado, né? Ou cruzando, como a gente costuma dizer.
Então, fazendo essa multiplicação cruzada, fica 250 vezes x igual a 1 vez 2,60. Tranquilo? Então, vai copiando aí desse jeito e usa essa organização para você fazer outras atividades, né? Lembrando que aí a gente tem o fascículo com os exemplos para você não precisar copiar os enunciados e tem questões para você resolver, incluindo o gabarito no final, certo? Então, está no link abaixo do vídeo. E aí, então, fica x igual a 2,60 dividido por 250, né? 250 estava multiplicando, passou dividindo. O resultado, então, 0,0104 centímetro. Veja que eu falo centímetro, por quê? Porque aí tem só uma fraçãozinha, né? Quando tiver 2 ou mais, aí eu falo centímetros, que é o que está lá em cima, 2,60 centímetros. Então tem que cuidar aí com o plural correto, né? Então essa é a medida, ela está em centímetro, mas as alternativas estão em milímetro. Então agora é hora da gente fazer uso daquele conhecimento que a gente tem lá, está presente inclusive na régua, né? Tranquilo? Copiou aí? Se não copiou, dá aquela pausa para você não perder nada, que eu vou passar aqui agora. Então, passando, eu vou ter 1 centímetro igual a 10 milímetros. E em milímetro, como é que vai ficar aquela medida? 0,0104 centímetro vai ser quanto? 0,0104 vezes 10 milímetros. Então, veja que no lugar do centímetro, foi o valor dele em milímetro, no caso 10. Fazendo o produto aí, meu amigo, eu não preciso nem de calculadora, né? Vou usar aqui meu super laser para destacar isso, né? Não preciso nem de calculadora, a vírgula vai andar uma casa aqui para a direita. Então, vai ficar 0,104. Vamos tornar isso evidente aqui, ó. Olha aí. Então está, né? 0,104 milímetro. Isso é aproximadamente 0,1, né? Isso quer dizer, então, 0,1 milímetro, que é 1 milímetro dividido em 10 partes. Dá a espessura de uma folha, correto? Então, aquela pequena divisão lá do milímetro na régua, dividida em 10 partes, dá a espessura média de uma folha sulfite. Tranquilo? Segundo esse exemplo. Então, finalizando aqui, qual é a alternativa? É a letra B de boy, né? 0,104 milímetro. É isso aí. Bons estudos. Eu vou ficando por aqui, né? E não deixando, né, de parabenizá-la por ter chegado até aqui. E, como está escrito aí, bons estudos. Vou sair de cena para que você fique com essa imagem esplendorosa da Lua acima e Vênus abaixo.